Gente, mais um episódio maravilhoso. E hoje a gente vai fazer um episódio focado em muitas coisas que têm aparecido aqui nas entrevistas anteriores com os nossos entrevistados, que é ansiedade, Alessandra. E aí? Gente, o que eu achei interessante é que todas as pessoas, elas têm uma história, né? Uma história de superação, uma história de dificuldades e uma história onde aquilo levou a um ponto fundamental, que foi o ponto onde a pessoa quase paralisou e deixou de funcionar. Então, assim como essas pessoas que nós temos entrevistado, você também pode estar passando por uma situação dessa na sua vida. E é sobre exatamente isso que nós vamos falar hoje. Sobre as pessoas que ficam com um nível de ansiedade tão elevado que isso começa a prejudicar a sua vida. E é muito legal falar sobre isso, por quê? Porque a ansiedade todos nós temos. A gente tem um tabu de que só quem tem ansiedade são pessoas que estão sofrendo, estão pedindo ajuda. Não, todos nós, seres humanos, temos ansiedade. A ansiedade no nível normal, ela até te ajuda a se preparar para algo que você vai enfrentar. Por exemplo, eu tenho uma prova, estou ansiosa para essa prova, vou estudar mais, vou focar mais, vou botar toda a minha energia nisso. Essa preocupação de algo, ela é natural do ser humano mesmo. Ela faz parte de nós. Agora, em que ponto é que ela vira uma ansiedade que você precisa cuidar, que você precisa tentar, em que ela começa a ser algo que você precisa pedir ajuda? Quando ela fica patológica, quando ela te paralisa. Quando ela começa a fazer parte da tua vida de uma forma em que você evita fazer coisas ou perde oportunidades e até o sono, por causa que ela tá ali tomando conta de você e você nem percebe. Então, Aline, mas assim, vamos partir para a prática mesmo, né? Do que a gente recebe no nosso dia a dia. Você é psicóloga, eu sou médica psiquiatra, então tem um consultório de presencial, tem um consultório de telemedicina, nós atendemos em várias modalidades, a gente também faz palestra, acolhe as pessoas, recebe muita demanda. Me fala, como que as pessoas que já estão nessa ansiedade patológica te procuram? Geralmente elas estão procurando quando elas já não estão conseguindo dominar, elas estão preocupadas de uma forma desproporcional relacionadas a algum problema. E a gente vai começar a estudar a história de vida daquela pessoa e entender se ela tem fator genético, né? Se ela tem algo que está sendo gatilho para ela no momento. Geralmente é uma preocupação que ela está vivendo, em que aquilo está tomando conta da vida dela, está fazendo dela não conseguir fazer mais nada, a não ser gastar toda a energia que ela tem naquela situação. Então, geralmente, é uma pessoa que já está vindo com um problema e trazendo ele numa proporção, assim, exagerada, desproporcional ao que ele realmente é. Quando ela procura a gente, ela já tá impedindo ela, por exemplo, de ir trabalhar. Ela já não está mais conseguindo ir trabalhar ou não está conseguindo render no trabalho. Ela já não está conseguindo sair de casa. Ela não está conseguindo ter uma vida lazer. Não está conseguindo fazer nada para ela. Ela está vivendo aquele problema e aquele problema está tomando conta da vida dela, dos pensamentos dela, das ações dela. Então, ela geralmente já procura a gente nesse nível. Principalmente pessoas também que não conseguem dormir, não conseguem descansar, Ale. Cara, você tá falando isso e eu me lembrei de situações assim, né, que a gente vai conectando aqui, muito interessantes. Por exemplo, é muito comum as pessoas chegarem assim, 80%, 90% do meu público é feminino, então eu recebo muitas mulheres. E nós, mulheres, nós temos uma característica muito interessante. A grande maioria quer carregar o mundo nas costas. Então, o que acontece geralmente com esse público? A mulher, ela é mãe e ela dá conta das crianças, muitas vezes sem querer sobrecarregar o pai, porque ele precisa do seu descanso, sem querer pedir ajuda. Ela também tem que cumprir as funções dela de esposa e a sociedade cobra muito de você estar bonita, de você estar arrumada, de você estar magra, de você ser fitness, de você ser uma excelente profissional, né? Então, nós temos também isso nas nossas vidas. E quando eu recebo essas mulheres, as falas recorrentes são: doutora, minha cabeça não para. Minha cabeça não para. E eu me lembrei muito de uma menina que você falou, né? Não sai de casa. Como existe tanta gente que mesmo agora, digamos assim, que a pandemia já está basicamente equilibrada, né? E as pessoas já estão com uma vida que não ficam mais reclusas, ainda tem muita gente trancada dentro de casa. Morrendo de medo. Muito impressionante como as pessoas
tão paralisadas mesmo, ainda com a vida. E que isso já é patológico. Já é patológico. Então, geralmente, você liga sinal de alerta aí se você tem pensamentos de que as coisas não vão dar certo. Tem medo de que você vai adoecer ou alguém vai adoecer. Se você fica tendo taquicardia, porque praticamente o que eu recebo todos os dias no consultório é alguém dizendo: eu trouxe aqui os meus exames do cardiologista. Eu trouxe aqui meus exames da ginecologista, porque ela já fez toda uma sequência de rastreamento cardiológico e essa sequência deu tudo negativo. Então a pessoa tem falta de ar, tem dores corporais. Cara, como chega gente com dores corporais? Muita gente com insônia, muita gente que não consegue fazer mais nada a não ser pensar naquele problema. A autocobrança excessiva, muita gente que não cobra tanto do outro, mas de si cobra de uma forma descomunal e até desumana. Quando essa pessoa ela começa a perceber, ela começa a chorar, porque ela fala: meu Deus, por que eu tô fazendo isso comigo? Eu não faria isso com a minha amiga, eu tô fazendo isso comigo mesma. Não, e tem uma coisa muito interessante, né? Vamos colocar assim na realidade. Quantas vezes você deixa de fazer alguma coisa para outra pessoa? Nossa, você pega aquele chicotezinho, você fica se chicoteando, né? Porque você fica: ai meu Deus, amiga, desculpa, perdão. Mas quantas vezes você abre mão de fazer alguma coisa para você e você diz: não, tá tudo bem, não tem problema nenhum, porque afinal foi para mim. E você não é merecedora? Então, é uma coisa a se refletir. E a questão da insônia é muito interessante, porque a pessoa vai deitar a cara e ela não desliga. Mesmo que ela coloque luz amarela, que ela cheire óleo essencial, ela tá coberta de lavanda, foi um banho de lavanda, mas a pessoa não consegue desacelerar o padrão de pensamento. Quando ela vai dormir, ela pensa no cachorro, na ração, ela pensa no caderno do menino, ela pensa na roupa que ela vai levar para a costureira, ela pensa em tudo, menos que aquele é o momento de desligar. Exato. Ela não consegue relaxar a mente, né, para conseguir descansar, e isso toma conta dela. Eu tenho uma paciente que também, isso é uma característica do ansioso, são esses pensamentos negativos catastróficos, né? Eu já imagino que vai acontecer um acidente, que o avião vai cair, que o carro vai bater, que fulano vai morrer. O pensamento já tá nesse nível. Isso toma conta dela, ela sente calafrio, ela chora, ela sofre com algo que nem aconteceu. E se você tá aqui conosco e você se identificou, você conhece alguém que anda tendo esse padrão de pensamento, então não esquece, se inscreve no canal, pelo Spotify e também pelo YouTube. E além disso, curte, comenta aqui embaixo com a gente, manda naqueles grupos que tem aquelas amigas loucas que são super aceleradas, ansiosas, que fica estressada, brigando com todo mundo e que precisa assistir esse podcast que é o Relaxa. Porque Tudo Passa. E aí a gente vai ter essa pegada de saúde mental para sempre estar fazendo você refletir sobre o que você pode melhorar na sua vida. Então, por isso, agora é muito importante a gente falar, Aline, como é que a pessoa chega nesse estado? Quais são as causas? O que leva a pessoa a estar num estado onde a sua vida está praticamente paralisada e ela não se dá conta disso ao longo do processo? Ela só se dá conta quando ela já tá se sentindo assim, que é quando ela vai pedir ajuda. Ela já tá chegando num nível que ela já... Graças a Deus ela pede ajuda, né? Porque ela não tá conseguindo resolver os problemas sozinhas. A fórmula perfeita para você ter uma ansiedade patológica é você exagerar, olhar aquele problema de uma forma exagerada, aquele problema de uma forma maior do que o tamanho que ele é, e você subestimar a sua capacidade de resolver esse problema. Então essa é a fórmula perfeita. As pessoas que chegam, vou dar uma fórmula perfeita que acontece. É essa pessoa que ela chega com um problema ou vários problemas do tamanho do universo, ela aumenta esse problema, ele às vezes nem aconteceu ainda, e ela subestima a capacidade dela de resolver. Então, essas pessoas que buscam ajuda. Óbvio, Aline, quais são as causas disso? Depende de cada caso. Por isso que a terapia ela é importante, porque ela vai te olhar como um indivíduo único e subjetivo, que tem uma história de vida única, uma experiência de vida única, e aí assim a gente vai identificar o que foi que causou essa ansiedade, o que causa esse comportamento, o que te paralisa, qual é o teu gatilho, ou os gatilhos de teus pensamentos que fazem você chegar nesse nível. Ah, eu não concordo, não.
Eu dou logo na cara. Porque eu vou logo dizendo, olha, psicólogo vai explicar que você precisa olhar para sua história. Eu não vou dizer nada disso, não. Vou logo dizendo. Presta atenção. Toma um remedinho aqui. Vamos lá, presta atenção. Relaxa. Tudo passa, mas presta atenção e fica conectado no seguinte. Primeiro, você não sabe dizer não. Fica dizendo sim para todo mundo e você fica abrindo mão do que você quer, de quem você é, para você agradar os outros. Ela diz não pra ela. Exatamente. Ô, Ale. E aí, quando você vai se conectar no que os outros vão falar, no que os outros vão pensar, ai, doutora Aline, o que os outros vão dizer de mim? Aí isso gera um grande problema, porque você vive querendo agradar todo mundo e você não vai agradar a si mesmo. Então isso gera muita ansiedade. Muita. Porque sempre você vai ter pressão por resultados que você tem que entregar para os outros. E é tão bom, né, a gente mandar os outros se lascar de vez em quando. É muito bom. E digo mais uma coisa, se você não sabe mandar as pessoas se lascarem, tá tudo bem. Você sempre foi assim. 30 anos da sua vida assim. Vem pra terapia, vamos fazer um tratamento pra você aprender, reaprender e ressignificar algumas coisas pra que você consiga mandar as pessoas se lascar. E outra coisa tão importante, por que que só você tem que fazer tudo? Que é Presta atenção. a síndrome da Mulher Maravilha. É síndrome da Mulher Maravilha. Só você faz tudo, ninguém faz nada. Fica todo mundo lá, deitado, sentado, quieto. Mulher, pelo amor de Deus, ensina teus filhos a te servir. Porque tu vai ficar velha, com super limitações que todo envelhecimento tem. E aí os meninos vão estar lá, lindo e formoso, só recebendo tudo de bandeja, porque você sempre serviu todo mundo e não ensinou os filhos a lhe servir. Então a gente diz assim, que a gente tem que ser, o exemplo arrasta, né? Então quem acompanha a gente no nosso Instagram, seu Instagram, doutora Aline? Aline Jalde Pontes. E o meu Instagram, dra.alessandra.pereira. Então, você sempre vai ver meus filhos cozinhando, lavando, passando. O meu ainda não, senão vai ser escravidão infantil. Não, os meninos não sabem passar roupa, mas sabem colocar na máquina. Então, tem cachorro, quem limpa xixi, cocô de cachorro é o dono. E quem é? Os meninos que não têm cachorro? Eles é que vão limpar. Então, isso, gente, é vida. Porque o tempo que você tá escravizado ali fazendo as coisas para todo mundo ficar no bem bom, é o tempo que você não tá relaxando, é o tempo que você não tá descansando, é o tempo que você não tá limpando a sua mente das coisas que você tá se conectando, se sobrecarregando. Então, pronto, ela vai estudar. Ai, porque a minha história... Não, tem esse negócio da minha história, não. Eu vou logo te dizer que é por isso que tu fica ansiosa. Relaxa. Tomar meu suco de maracujá. Respira. Toma um suquinho, relaxa. Gente, tudo passa. E a mudança que você quer ver no mundo, ela começa por você. Você não pensa que você tá ali levando a sua demanda para psicóloga, para psiquiatra e que a gente vai resolver o seu problema. A gente vai te dar recursos para que você consiga fazer a diferença. Mas o seu mundo só vai mudar se você mudar. O seu mundo só vai mudar se você buscar ajuda, se você começar a olhar para você, entender o porquê você é assim, em primeiro lugar, para que depois você consiga fazer as coisas caminharem de uma forma diferente. Aí sim, tudo passa. Aline, eu quero trazer uma coisa muito importante, né? Gente, é impressionante como o psicólogo as pessoas não têm tanta resistência de ir e as pessoas vão realmente buscar ajuda. Mas na minha realidade, do consultório de psiquiatria, muitas vezes, eu te juro assim que muitas vezes, eu diria mais de 50%, a pessoa não vai de livre e espontânea vontade, ela é levada. Então, na psiquiatria, geralmente as pessoas elas são levadas por parentes, familiares. Eu vou muito na casa das pessoas por situações que a pessoa não sai de casa. Quer dizer, a pessoa não sai de casa há 1 ano, a pessoa não sai de casa há 6 meses, mas ela não aceita que ela precisa de um psiquiatra. Então, isso é muito grave, né? Porque a pessoa está realmente, não é com a vida paralisada, porque ela não consegue ir para uma faculdade. É paralisada porque Não consegue levantar da ela cama, não né? não consegue levantar da cama, não consegue sair na porta para ir no elevador. Ela não consegue. Então, tem muitas coisas que são gravíssimas, porque a pessoa ela não está vivendo, né? E ela deixou chegar ali porque não buscou ajuda. Exatamente. Então, uma coisa muito importante quando a gente busca causas de ansiedade é que você fica conectado
com frustrações do passado que você não resolveu, gerando muita culpa, levando a quadros depressivos. Você fica conectado com o futuro que ainda não chegou. E se você não viveu hoje, se você estiver paralisado no hoje, o amanhã realmente não vai chegar do jeito que você gostaria. Mas isso tudo, muitas vezes desencadeado, por você não ter um propósito de vida definido e claro. Exatamente. Porque você não definiu para onde você quer ir. Então, coloca assim na tua cabeça, ó, vamos supor que você tem um GPS. Você vai pegar o teu telefone e vai dizer lá, ok, abrir o Google Maps e tudo, e você vai dizer lugar tal. Ele vai traçar uma rota e vai te levar para aquele lugar. A vida, cara, é desse jeito. Você simplesmente tem que dizer, eu quero chegar no lugar tal, eu vou traçar minha rota, eu vou traçar meu destino e eu vou seguir em frente até eu conseguir chegar lá. Vou ter percalços? Vou, mas eu vou em frente, sem medo de enfrentar o futuro. Porque aí você vai gerar ansiedade, mas uma ansiedade que te impulsiona, não uma ansiedade que te paralisa. Exato. A Ale falou uma coisa muito interessante. E se você não tem propósito de vida, você não sabe para onde vai, qualquer lugar tanto faz. Você vive uma vida mais ou menos, você sente que a sua vida não tem sentido, você chega no consultório e fala, tem um vazio, eu não sei qual é o meu objetivo, eu não sei o que eu quero, não tem, nada tá claro para mim, nada tem graça para mim. Você não tem noção do que está acontecendo. Mas o seu propósito de vida ele só vai fazer sentido para você se você se conhecer. Seu propósito de vida só vai ter sentido se ele estiver conectado com os teus valores. Então, Aline, como é que eu vou descobrir o meu propósito de vida? Quando você vai abrir a sua vida para você se olhar com carinho e se perceber e saber quem é você. Para o que você veio aqui. Muitas vezes, o teu propósito de vida, ele tá lá escrito na tua história de vida até aqui, mas você nunca parou para se olhar. Você nunca parou para se conhecer. Você nunca parou para pensar quais são os seus valores mais importantes que tem que estar no seu dia a dia para dar sentido à sua vida. Aline, agora tem uma coisa muito interessante que você está falando, assim que eu gostaria de esclarecer para as pessoas também. As pessoas geram muito processo de culpa, porque elas estão se sentindo mal, porque elas estão deprimidas, porque elas estão ansiosas. Então, eu quero explicar uma coisa, assim, muito técnica, né? Mas que é muito importante a gente trazer esse conteúdo. Primeiro, nós temos 3 genes que eles são fundamentais para fazer uma expressão ansiosa. Então, muitas vezes as pessoas elas têm um gene positivo, 2 genes positivos ou os 3 genes positivos. Então, quando a pessoa tem essa tríade, é impossível ela em algum momento da vida ela não expressar sintomas ansiosos e ansiedade mesmo patológica, porque muito do que você sente é geneticamente determinado. Mas não significa que porque você tem uma carga genética que você vai morrer com esse sofrimento, porque isso tem tratamento. E outra coisa também muito importante da gente pontuar é a questão da farmacologia. As pessoas têm muito preconceito, não querem tomar remédio, mas em compensação, para ficar viciado em Rivotril e Zolpidem, é rapidinho. E aí a gente tem que avaliar que tem substâncias inflamatórias na ansiedade que estão envolvidas nos processos inflamatórios físicos totais. Então você pode ter psoríase, você pode ter dermatite seborreica, você pode ter problemas dermatológicos, reumatológicos, dores articulares, fibromialgia, problemas ginecológicos, problemas intestinais, síndrome do colo irritável e muitas outras coisas que na verdade são consequência da ansiedade. E quando a gente fala nisso, as pessoas não imaginam que tem toda uma cascata inflamatória que vai desencadeando reações no organismo, que vai minando a sua saúde e você fica em um monte de médico, às vezes perdendo, digamos assim, o fio da meada, porque você não quer admitir que o fundo daquele seu adoecimento orgânico é emocional e que precisa de tratamento medicamentoso, sim. Ai, mas eu só tomo uma bandinha do Rivotril, querida. É dependência química. E o medicamento psiquiátrico, ele vai lhe tratar e não lhe sedar, dopar ou só maquiar os seus sintomas. Porque eu não sou traficante, consultório não é boca de fumo e não tem pó, nem, né, nenhum nada ilícito no consultório. Adoro. Então, por favor, trate-se. Vamos parar com isso de que eu não quero ir para psiquiatra porque eu não sou doido.
tá? Você vai para o médico, você vai para dermato, você vai para ginecologista, você vai para neuro, você vai para tantos outros médicos, mas você não pode ir no psiquiatra. Você tá vendo aqui a gravidade de como uma ansiedade pode chegar até você, o quanto isso pode somatizar em você outras doenças, em que você vai acabar indo no especialista do que tá te causando e, na verdade, a origem disso é a ansiedade. Se você for buscar um psiquiatra, se você for na doutora Alessandra, você vai ver, às vezes você vai identificar coisas que você poderia ter evitado antes. Então vamos parar com isso, gente, ter medo de ir no psiquiatra. Se o psicólogo te encaminhou para o psiquiatra, se você tá vendo que o teu tratamento, no teu comportamento, ele tá indo além do que você tá na psicoterapia e aquela questão, ela continua pegando você continua tendo dificuldade de algumas questões, principalmente do sono, que nossa, eu acho que o top one, né, que traz esse gatilho aí também, que traz essa ansiedade no nível master que você vem pra terapia já falando. Você tem que ir na médica, você tem que ir na psiquiatra, você tem que buscar ajuda. A gente tem que parar com isso, a gente tem que encerrar esse tabu, a gente tem que buscar ajuda. Se você tem um problema e existe um médico para te ajudar nesse problema, em todas as outras especialidades você vai, por que no psiquiatra você não vai? Eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Eu sofro bullying dentro da minha profissão. Eu sofro bullying, todo mundo tem preconceito comigo. Ninguém quer ir no médico psiquiatra porque as pessoas dizem que são doidas. Com esse programa, Alessandra. Todo mundo diz que quem vai pro psiquiatra é doido. Não fala. A gente vai mudar essa história. Vamos nessa? Vamos. Tamo junto e misturado. Porque o que você merece é viver bem. Afinal, relaxa. Porque tudo passa. Então, gente, tem essa consciência de que se você relaxar, você vê as coisas de uma forma positiva, você vai compreender que tudo na vida a vida teve momento difícil, a vida teve momento fácil, mas todas as dificuldades que você teve, você superou, você tá vivo, você tá aí. Vai precisar fazer uma medicação? Vai, faça a medicação. Vai precisar fazer terapia? Vai, faça terapia. E tem outra coisa, não sei se eu digo. Não sei se eu falo, não. Fala pra gente. Eu vou falar. Eu falo. Neném, bota pra Produção, fora. eu vou falar. Fala, bota pra fora que vai fazer bem pra você. Eu conheço muita gente que vai no psicólogo, que já está anos em terapia e não deixa de ter sintoma físico. Eu conheço muitas pessoas que não conseguem sair do padrão de pensamento negativista, fatalista, porque essa pessoa, ela precisa ser medicada. No entanto, tem muitos psicólogos que eles próprios têm preconceito com as doenças psiquiátricas e as medicações modernas que podem lhe ajudar. Isso é verdade, Ale. Se você tem muito tempo que você faz terapia, você percebe que você não sai desse ciclo, ou até que você faz tratamento medicamentoso, mas você toma o mesmo remédio há anos e você não sai daquela dosezinha, pare de se enganar. E da mesma forma, procure ajuda. Porque muitas vezes fazer tratamento não é só tomar medicação. E você pode estar tomando uma medicação numa dose inadequada. Então não deixe de procurar ajuda. Se mesmo em tratamento, o seu tratamento não está sendo eficaz. Porque muitas vezes você vai precisar de um olhar de outro profissional. Não que seja eu, mas peça uma segunda opinião, peça uma terceira opinião, mas não se conforme em ter uma vida de sofrimento. Uma salva de palmas pra ela. Uma salva de palmas pra ela. Porque, gente, isso é muito verdade. A gente, às vezes, até o paciente para de ir na psicóloga quando a gente fala que a pessoa precisa ser encaminhada para o psiquiatra. Ele começa a questionar o nosso trabalho, achando que a gente... esse psicólogo não tá dando conta do recado, não, já tá mandando tomar remédio. Não é isso. Você que não é boa, não sabe conduzir a terapia, exato, né? E vamos falar a verdade, o que aconteceu é que a gente identificou que todo o trabalho que a gente fez ali, científico, e você... não tá indo bem. Por quê? Porque você tá precisando de uma ajuda. Você precisa de ajuda fisiológica, medicamentosa. E a gente encaminha porque a gente percebe esse padrão comportamental em você. A gente percebe que você não consegue evoluir aquém daquilo ali que a gente tá trabalhando. Então, quando a gente indica pra você ir pro psiquiatra, vá, confia no seu terapeuta.
Seu psicólogo quer o seu melhor, ele quer que você tenha qualidade de vida, ele quer lhe dar alta, ele quer que você seja feliz, que você tenha recursos para enfrentar os seus próprios problemas. Ele não quer que você seja dependente dele. Psicólogo bom quer te ver feliz, quer te ver independente, quer te ver trabalhando as suas questões de uma forma sua, só você com você mesmo. Óbvio que você pode pedir ajuda depois, que você melhorou nisso daqui, você já tem esses recursos, mas passou por uma outra dificuldade, está precisando de ajuda? Ok. Tudo bem, mas busque o seu psicólogo, confie nele. Se ele falar pra você que você precisa ir num psiquiatra, confie e vá. Aline, uma coisa importante que eu gostaria de pontuar, que as pessoas não têm consciência, né? Do como é físico, palpável e orgânico a questão da ansiedade ou até mesmo da depressão. Quando você tem um transtorno mental, você tem substâncias neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina, noradrenalina e outros também envolvidos, que você tem uma baixa disponibilidade de substâncias que vão ser responsáveis pela alegria, pelo prazer. E muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela não consegue sentir prazer, ela não consegue se sentir sem preocupação. E a medicação, ela vai modular essa química cerebral da mesma forma como você tem o diabetes e você vai fazer hipoglicemia antes, você vai fazer medicações que vão fazer modulação. Você tem um paciente que tem hipertensão e você vai fazer uma modulação da pressão arterial mexendo no rim, mexendo em eixos, né, de comunicação do cérebro com o corpo. Então, da mesma forma como outros órgãos podem ser modulados, o cérebro também pode ser modulado. E essa modulação cerebral através da química farmacológica que a gente vai colocar, não é nada extraordinário, não é nada de outro mundo. Isso é algo científico que muda a vida de muita gente. E a gente está aqui para trazer saúde mental para você. A gente está aqui para falar exatamente sobre a importância de você olhar as coisas como elas são de verdade. Vamos parar de ouvir historinha de fulaninho que tomou remédio e ficou esquecido. Esse tabu de que o psiquiatra só trata de pessoas que já estão no nível. Não, gente. A gente está falando de saúde mental. E saúde mental, ela está incluso várias questões da tua vida. Inclusive, se você precisa de ajuda medicamentosa para resolver aquela situação que você não está conseguindo, que seu organismo não produz, que você tem capacidade fisiológica naquilo, você precisa de ajuda. Vamos parar com isso, a gente vai falar muito disso aqui. E aí a gente vai ter que fazer um outro episódio pra gente falar sobre insônia. Muito Porque bem. quem é ansioso não dorme. Mas a gente vai convidar vocês para que revejam, né, episódios anteriores, onde nós tivemos convidados que também trouxeram componentes de ansiedade e de superação nas suas fases de vida. Então, se você não acompanhou os outros episódios, volta lá, assiste, curte, segue tanto o canal do Instagram quanto os nossos canais do Instagram, né? E o canal do Instagram também do Relaxa Tudo Passa. Relaxa Tudo Passa com 2 A's no final. DRA.Alessandra Pereira e Aline Jaldi Pontes. Então vai ficar aqui embaixo para vocês poderem acompanhar. Aí você se inscreve no canal do YouTube, se inscreve no Spotify e também encaminha, porque todo mundo conhece um ansioso para chamar de seu. Então se você quer vencer se você quer ver esse ansioso tendo uma vida ótima, encaminhe esse programa para ele também. A gente vai falar muito de ansiedade ainda. Vamos nessa, tá só começando, acompanha então, relaxa, tudo passa. Vamos nessa com a gente. Gente, tchau. Até a próxima. Até mais.